Olá, meu nome é Clara e ficarei responsável pela introdução do tema que será abordado neste vídeo. Vou apresentar uma breve explicação sobre a relação entre vegetação e seus fatores naturais, além de introduzir as formações vegetais que serão abordadas neste vídeo, como as estepes e pradarias, vegetação mediterrânea e os desertos e as savanas. A vegetação é um dos principais elementos da paisagem natural e está diretamente relacionada às condições do solo, do clima, do relevo e da disponibilidade de água. Cada região do nosso planeta possui características ambientais específicas, que favorecem o desenvolvimento de diferentes formações de vegetações. Neste vídeo, como foi falado no início, serão apresentados 4 tipos de vegetações: estepes e pradarias, vegetação mediterrânea, desertos e as savanas. Para cada uma delas, serão abordadas suas características, como se formam, sua importância para o meio ambiente e para as atividades humanas, além dos principais impactos ambientais que ameaçam a sua conservação. Compreender essas formações vegetais é fundamental para entender a diversidade dos ecossistemas terrestres e também a necessidade de preservá-lo, garantindo assim o equilíbrio ambiental e garantir a qualidade de vida para as futuras gerações. Olá, boa tarde. Eu sou Edival Vitor e hoje eu vou falar sobre estepes e pradarias. Primeiramente, o que são? São um tipo de vegetação formada principalmente por gramíneas. Mas o que são gramíneas? Que nem eu sei falar. São plantas como capim e grama, com pouca água. Quais são as características de estepes e pradarias? As estepes, elas têm uma vegetação mais rala e mais seca, diferente das pradarias, que recebem mais chuva e com uma vegetação mais alta. Mas onde fica localizado? As pradarias temos na América do Norte, na Argentina e no Uruguai, e também temos no sul do país. As estepes, elas ficam principalmente na Europa, na parte oriental e na Ásia Central. Mas como elas são formadas? Elas se formam em regiões onde a chuva é pouca ou moderada, o que não permite o crescimento de uma vegetação de florestas. Mas qual a importância econômica e ecológica? São importantes para quê? Para a agricultura, principalmente, porque são uma área muito fértil, além de abrigar várias espécies de animais. E estamos correndo riscos por causa de vários impactos ambientais, principalmente de queimadas e além da agricultura, devido, como eu já falei, é uma terra muito fértil, ela é usada para plantações e tal, e acabam jogando muito agrotóxico que causa a perda da vegetação e da biodiversidade. Boa tarde, agora eu vou falar sobre a vegetação mediterrânea. Bom, a vegetação mediterrânea ela é formada por arbustos e pequenas árvores de folhas duras, que são resistentes às secas e adaptadas aos verões quentes e secos. Muitas plantas elas possuem raízes profundas e isso é essencial para elas porque essas raízes conseguem absorver a água que a planta necessita. A vegetação mediterrânea ela vai ocorrer lá na região do Mediterrâneo e também em partes da Califórnia, do Chile, da África do Sul e da Austrália. Ela é muito importante porque ela protege o solo contra a erosão e fornece recursos como azeitona, uva, ervas aromáticas e cortiça. Infelizmente, essa vegetação ela sofre vários impactos ambientais, como desmatamento, queimadas, expansão urbana, agricultura intensa e mudanças climáticas que aumentam o risco de incêndios e reduzem a biodiversidade. Boa tarde. Agora eu vou falar sobre os desertos. Mas o que são desertos? Os desertos são regiões que recebem pouca chuva ao longo do ano e apresentam clima seco, baixa umidade e temperaturas extremas. E apesar dessas condições, existem plantas e animais adaptados para sobreviver nesse ambiente. Bom, existem diferentes tipos de desertos, como os quentes, os frios, os costeiros e os de sombra de chuva. Eles são formados por fatores naturais, como massas de ar seco, correntes marítimas frias e barreiras montanhosas, além da desertificação causada pelas ações humanas. Mas quais são as importâncias do deserto? Os desertos são muito importantes para o equilíbrio ambiental,
pois abrigam uma biodiversidade única, ajudam na regulação do clima e possuem um grande potencial para a produção de energia solar. Mas quais são os impactos? No entanto, eles também sofrem impactos ambientais, como a desertificação, a perda da biodiversidade, a erosão do solo e os efeitos das mudanças climáticas. E esses são os principais aspectos sobre os desertos. Olá a todos, eu me chamo Isadora e hoje vou falar sobre as savanas, um ecossistema fascinante e de extrema importância para o equilíbrio ambiental do nosso planeta. Visualmente, a savana é caracterizada por uma vegetação predominantemente rasteira, composta por gramíneas com árvores de pequeno porte espalhadas em troncos retorcidos. Essa estrutura está diretamente ligada à sua formação que ocorre em regiões de clima tropical. Nesses locais, o ano é dividido em duas estações bem definidas, um período de chuvas intensas e uma longa temporada de seca. Geograficamente, as savanas ocupam grandes extensões do continente africano, mas também estão presentes na Austrália, na Índia e na América do Sul. Inclusive, o nosso cerrado brasileiro é classificado como um tipo de savana e carrega o título de savana mais rica em biodiversidade do mundo. A importância ecológica desse bioma é imensa. Além de abrigar uma fauna e flora únicas, as savanas funcionam como grandes reguladoras do ciclo hidrológico. Suas raízes profundas ajudam a absorver a água da chuva, abastecendo lençóis freáticos e rios essenciais para o abastecimento humano e agrícola. Infelizmente, o bioma sofre graves impactos ambientais. A expansão desordenada da agropecuária tem gerado um ritmo acelerado do desmatamento, destruindo habitats nativos. Somado a isso, as queimadas criminosas ou descontroladas empobrecem o solo e ameaçam a sobrevivência de diversas espécies. Em resumo, preservar as savanas é proteger um clima global e a segurança hídrica. Muito obrigada pela atenção e agora passo a palavra para a apresentação sobre os desertos. Olá, meu nome é João Pedro e eu vou fechar o nosso trabalho. Eu vou tentar sintetizar a informação dos biomas dos meus 4 colegas que apresentaram as estepes, as pradarias, vegetação mediterrânea, desertos e savanas. Todos esses biomas eles vão ser moldados por um clima limitante. Eles vão ser moldados principalmente por um clima mais caracterizado pela escassez de água e as altas temperaturas. Então, a vegetação e as espécies, a formação do terreno nesses biomas, elas vão se adaptar a esse clima limitante. Por exemplo, as estepes e as pradarias elas vão ter uma predominância das gramíneas, que são herbáceas, por causa dos climas temperados e semiáridos. Já a vegetação mediterrânea, ela vai se adaptar aos verões secos e aos invernos chuvosos, Então ela vai desenvolver arbustos e árvores com folhas bem duras. Os desertos eles vão ser bem extremos, tanto para o lado do calor, tanto para o lado do frio. Eles vão ter um clima extremamente agressivo, o que vai resultar em uma vegetação quase nula ou numa vegetação xerófila, como por exemplo os cactos. Já nas savanas a gente vai ter um clima tropical. Ele vai ser marcado por 2 estações marcadas, que vai ser a estação seca e a chuvosa. Ela vai misturar as gramíneas, como nas pradarias, com as árvores esparsas e retorcidas, que é uma característica bem grande da savana, que não vai se encontrar em outros biomas. Pelo menos na maioria dos outros biomas a gente não vai ter a questão das árvores retorcidas. É uma característica bem marcante das savanas. A importância da preservação vai ser meu próximo tópico. Aí eu vou começar com uma pergunta, por que precisamos nos importar com essas regiões? Cada região ela vai ter uma biodiversidade única,
Ela vai abrigar espécies que outro bioma vai conseguir suportar. Vai ter espécies que só vão conseguir sobreviver em um bioma e em outro bioma não vão conseguir sobreviver. Como, por exemplo, a gente viu as adaptações, né, há pouco tempo, a gente vai ter os cactos, a gente não vai ter cactos em outros biomas. Pelo menos na maioria dos outros biomas vão se encontrar os cactos. Então, essa espécie dos cactos, sem os desertos e sem alguns outros poucos biomas que vão conseguir suportar eles, por causa da adaptação aos climas e ao relevo, vai acabar tendo uma extinção dessa espécie. Além disso, os seres humanos eles vão fazer a ação antrópica, né? Vão impactar muito na vegetação e no bioma, no clima. Por exemplo, com o incêndio, né, as queimadas por causa do agronegócio, para criar plantações, para executar a pecuária, a criação de animais. A gente vai precisar de espaço e por isso a gente vai executar a queimada, né? A gente vai ter a questão da urbanização para a construção de cidades, a gente vai acabar derrubando a natureza, a gente vai acabar acabando com vários biomas, né? E a gente vai acabar causando uma desertificação, né, devido à mudança das condições climáticas. E isso vai acabar com vários biomas. Então, passando essa ideia assim, final, seria de que a gente deveria preservar esses biomas, né, porque eles são muito importantes, eles vão abrigar bastante da vida do nosso planeta, né, a biosfera do nosso planeta, como nossa maravilhosa professora Edilane bem explicou nas aulas dela, né, a biosfera ela vai depender desses biomas e a gente também faz parte dessa biosfera, então a gente necessita desses biomas e de outras partes da biosfera, né? Então a gente tem que proteger essas formações, né, para a nossa própria sobrevivência. Então, muito obrigado pela atenção de todos e agora eu vou finalizar a nossa apresentação. Muito obrigado.